Muitas felicidades para vocês e para nós também. Hoje, 1º de agosto de 2025, estamos aqui mais uma vez para tratarmos de alguns assuntos relativos ao povo de Deus, os filhos de Deus sobre a face da terra. Os nossos versos de hoje estão em Gênesis 3, de 1 aos 15, e em Êxodo 20, de 3 a 17. Vamos orar. Pai eterno, estamos aqui nos colocando em Tuas mãos para que o Senhor nos abençoe ricamente, para apresentarmos aqui uma meditação, um estudo, uma pequena reflexão a respeito da vida do homem aqui na terra. Pai Santo e Eterno, temos sofrido muito, mas o Senhor é o nosso Consolador. Nós nos entregamos em Tuas mãos. Pai Santo e Eterno, abençoa todos aqueles que nos ouvem. Abençoa aqueles que nos pertencem e aqueles que pertencem a Ti, ó Pai. Todos aqueles que são tementes à Tua palavra, que possamos estar vivendo sob os Teus cuidados, segundo aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Então, 1º de agosto de 2025, o nosso título é o seguinte: por que não conseguimos amar a Deus? Por que não? Tão bom é amar a Deus, e por que é tão difícil para nós? E por que não conseguimos viver uma vida plena em Cristo? Meus prezados, é necessário que a gente exercite, peça a Deus ajuda e treinemos, façamos propósitos para viver cada dia inteiramente sob os cuidados de Deus. Adão e Eva eram seres perfeitos quando saíram da mão de Deus. Criados por Deus, eles sabiam o que era obedecer, mas não sabiam o que era desobedecer. Eles tinham livre-arbítrio e era preciso que eles usassem desse livre-arbítrio para ouvir e praticar a palavra de Deus. Mas eles já tinham sido avisados pelos anjos e por Deus, por Cristo, que o inimigo que havia sido expulso do céu, eles estavam a encalço deles para fazê-los pecar. E eles não levaram em conta. Então eles caíram. Logo após que eles estavam enfraquecidos depois do pecado, então agora eram carnais, como nós também somos, desobedientes, e eles não passaram no teste. Nós também não passamos. Não passamos, sim, se Adão e Eva tivessem passado no teste. Bem possível que eles tinham nos dado exemplos de passarmos nos testes como eles passariam, deviam ter passado. E eles então foram acometidos de medo, de vergonha, de inveja, e o Criador, vendo que eles estavam em momentos difíceis, ele se apressou em prometer um Salvador, um Redentor. Logo depois que eles pecaram e souberam que estavam numa situação muito ruim, Deus disse: calma, eu vou salvar vocês. E então ele começou a dar instruções para que pudesse haver então um arrependimento, um treinamento para daquilo que haveria um dia de acontecer. Adão e Eva eles precisariam superar com grande dificuldade, mas pela mão de Deus eles precisavam ser guiados para uma volta penosa, mas que eles poderiam voltar. Nós também não passamos na prova, temos dificuldade em obedecer, gostamos do pecado, não sabemos obedecer, naturalmente nós passamos por momentos difíceis e ainda hoje, até mesmo a palavra de Deus sendo clara, sendo ditada de momento a momento, versículo por versículo, capítulo por capítulo, livro por livro, nós ainda temos dificuldade em obedecer. Por quê? Todos nós temos a palavra de Deus, raramente
aqui no Brasil, alguém não tem uma Bíblia. E existem casas que têm 8, 10 Bíblias. Mas o importante não é ter a Bíblia. O importante é ler, compreender e obedecer. Essa é a grande dificuldade que nós temos. Há uma resistência da nossa parte em obedecer. Por que será isso? Pela fraqueza que nós temos dentro de nós mesmos. Deus foi muito claro quando Ele escreveu em tábuas de pedra os 10 mandamentos, que chegam até mesmo a ter pessoas que são inimigas dos 10 mandamentos. Por quê? Se é a palavra de Deus, se é a vontade de Deus para quem? Para os judeus. Não, para todos os filhos de Deus. Aqueles que pecaram precisam, além de aceitar a graça, que é a salvação gratuita que Cristo nos dá, precisamos agora caminhar para uma obediência. Porque se nós não fizermos, não produzirmos bons frutos, o Pai corta este galho, este ramo da videira e joga no fogo. Isso está escrito lá no Evangelho de João. O primeiro mandamento que Deus diz é ter em primeiro lugar a Deus. Deus em primeiro lugar. Nós colocamos em primeiro lugar a nossa casa, o nosso carro, a nós mesmos, as nossas coisas. Esquecemos de Deus. Que tristeza a gente ver, não só eles não, nós também, correr atrás do alimento, correr atrás da roupa, correr atrás da moradia, correr atrás de finanças, de economias, e vamos esquecendo de Deus, colocando Ele em último lugar. O segundo mandamento é não fazer e nem ter imagem de esculturas, nem coisa alguma que foi feito por alguém. As mesmas coisas que Deus fez não podem ser adoradas, não podem ser veneradas. Nós sabemos que a única pessoa ou a única coisa que pode ser adorada é o Criador. Perguntaram a Lutero o que é idolatria. E ele disse, idolatria ou ídolos são as coisas em que nós gastamos mais tempo. Quando você gasta muito tempo numa coisa, você está idolatrando. Mas não temos que passar 8 horas trabalhando? Sim. 8 horas dormindo? Sim. Outras horas para outras atividades? Sim. Mas nós devemos ter o nosso pensamento ligado no Deus maravilhoso. Ele em primeiro lugar. Devemos ter de cor alguns versos que servem para nos lembrar de tudo isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O terceiro mandamento diz, não tomar o nome de Deus em vão. Eu tenho falado, de vez em quando eu volto a esse assunto. Tomar o nome de Deus em vão é quando nós esquecemos das palavras dele ou trocamos por outra coisa. Quando Deus mandou fazer algo e nós fazemos diferente do que ele falou, nós estamos tomando o seu nome em vão. Nós precisamos ser claros para aqueles que leem, para aqueles que querem a palavra de Deus em primeiro lugar. É preciso que saibamos. O quarto mandamento é bem conhecido, desde o Éden. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o homem, numa sexta-feira à tarde, logo após, ele convidou o homem para guardar o sábado, o sétimo dia. E por que não guardarmos o sétimo dia que Deus pediu? Quando ele diz, lembra-te do dia de sábado para santificar. Parece que ele, com certeza, estava sabendo que muitos se afastariam disso. Ele diz, lembra-te. É um imperativo. 6 dias trabalharás, farás as tuas obras, as tuas coisas, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele coisa nenhuma. E alguém agora diz, então temos que ficar parados de mãos postas? Não, fazendo aquilo que ele fez, curar, visitar, estudar, louvar, bendizer, adorar o Deus. É um dia de adoração, é um dia de reservado para as coisas de Deus.
para a família, que também pertence a Deus, é um momento sagrado, é um momento especial. O 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Honrar pai e mãe, honrar aqueles que nos são superiores, sim, para o bem. É lógico que vai chegar um momento que nós não vamos poder obedecer a diversos mandados, porque nós devemos obedecer tudo aquilo que não ofende a palavra de Deus, que não ofende ao nosso Criador. O 6º mandamento é não matar nem prejudicar o semelhante. O 7º mandamento é não desejar a esposa dos outros, é não cometer adultério, é zelar pelo nosso corpo, zelar pela pureza de nossas vidas. Oh, como é difícil! Como é difícil vencermos as tentações, e cada um de nós somos fracos em uma delas. Uns é em roubar, outros é em adulterar, outros é de matar, outro é de desonrar os pais, outro é de deixar a idolatria, não mentir, outro é levantar falso testemunho, falar mal da vida alheia, desejar o que é dos outros. O 8º mandamento é não furtar. Quanto é fácil, muitas vezes, furtar. Certa vez eu vi um homem colocando o seu carro, ele era jovem, colocando o seu carro numa vaga de idosos. E eu avisei para ele, ficou preocupado, foi lá imediatamente, tirou e disse que estava desligado, e não prestou atenção que ali era um lugar que não podia estacionar. Isso mesmo, nós temos que respeitar essas pequenas coisas, porque para sermos fiéis no pouco, para sermos também no muito. O 9º mandamento, ele fala a respeito de testemunhos contra alguém, levantar falsos testemunhos. Nós devemos ter muito cuidado para não falar mal dos outros, não dizer que eles fizeram algo de errado, ou negar que eles fizeram coisas certas. São falsos testemunhos. E o 10º é não desejar as coisas alheias. Esse desejar, esse cobiçar, é quando você quer a coisa que o outro tem, não é bem adquirir o que ele adquiriu, mas muitas vezes é querer o que ele tem e até prejudicar aquele que tem alguma coisa porque não tem. Amigos, nós precisamos levar a sério estas coisas que são muito sérias. Nós respiramos desobediência, nós respiramos o que não é certo. Muitas vezes não perdoamos os errantes, nós desrespeitamos quando alguém acerta, ou a gente despreza aqueles que estão acertando. Diante do fracasso, só existe uma saída só tem para evitarmos pecar. O que é pecar? É transgredir a lei de Deus, transgredir um dos mandamentos que eles se desenrolam, se abrem muitas coisas. Toda ofensa, todo mal que você faz de alguma maneira está quebrando um dos mandamentos. Qual é o remédio? Correr para os braços de Cristo. Só Ele pode nos livrar, nos assegurar, nos segurar para que possamos caminhar certos até ao fim, até quando Cristo vier e nos selar para a salvação eterna. Deus nos abençoe ricamente e que a graça do Senhor nos cubra, e vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado e estamos pelos teus cuidados. Dá-nos a tua paz, o teu poder. Senhor, nos colocamos em tuas mãos para que o Senhor tome conta de nós e dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos parentes, de todos aqueles que nos cercam. Pai Santo e Eterno, toma-nos em tuas mãos. Faz de nós pessoas crentes, obedientes e que tenhamos a vontade de fazer aquilo que o Senhor pede. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Feliz sábado para todos vocês.